E hoje a gente vai iniciar com o quarto selo e vamos ver até onde vai. Provavelmente a gente vai ver mais 2 selos nessa noite, abertura de 2 selos. E esse quarto selo diz assim na minha tradução bíblica: quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome com a mortandade e por meio das feras da terra. Versículo 9, que já é a abertura do quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Amém. Então, esses são os 2 selos que provavelmente nós iremos terminar nessa noite. Eu quero começar, então, com o quarto selo, já trazendo a referência bíblica aqui. Já está aí Apocalipse, capítulo 6, versículo 7. Quando o cordeiro quebrou o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: venha. Esse quarto animal, só para lembrar, não quer dizer que seria esse quarto animal, mas lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 7, a gente vê que o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. A outra versão que eu tenho aqui diz o seguinte: olhei e vi um cavalo amarelo, o seu cavaleiro se chamava Morte, e o mundo dos mortos o seguia. Aqui fazendo referência ao inferno nessa outra tradução. Estes receberam poder sobre a quarta parte da terra para matar, por meio de guerras, fome, doenças e animais selvagens. Aí está exatamente essa versão que eu acabei de ler, é a nova tradução na linguagem de hoje, só para ficar registrado. Aqui simbolizando, então, esse cavaleiro. Morte e inferno, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque eles estão intimamente ligados, tanto a morte quanto o inferno, principalmente no Novo Testamento. A gente vai ver algumas referências a respeito exatamente disso. Vamos começar aqui com esse primeiro autor. Amarelo, então, ele coloca como verde claro ou amarelento, pálido, uma cor doentia e repulsiva, simbolizando a pestilência e a morte. E a morte, para esse mesmo autor, ela é personificada. Então, conforme 1 Coríntios 15, 26, Romanos 5 também, ele vai dizer que o inferno, do grego Hades, o sepulcro ou habitação dos mortos, no Antigo Testamento era conhecido como Sheol. E aqui ele faz aquela menção que eu falei no início, no Novo Testamento é companheiro da morte, e aqui ele coloca as referências bíblicas. Então, morte e inferno. Ezequiel, capítulo 14, versículo 21, falando da justiça dos castigos de Deus, no caso aqui, quando uma terra pecar contra ele, porque assim diz o Senhor Deus, quanto pior não será, se eu enviar os meus 4 piores castigos, isto é, a espada, a fome, os animais selvagens e a peste contra Jerusalém, para eliminar dela pessoas e animais. Mateus 24, versículo 6 ao 8, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Continuando com os autores,
Ele fala aqui da autoridade. Se eu voltar um pouquinho na tela aqui, ele vai dizer aqui, ó, foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então, ele vai falar sobre essa autoridade. A autoridade, então, seria poder ou capacidade para matar. Com o quê? Com a espada de guerra, pela fome provocada pela guerra, com a mortandade, talvez a pestilência que acompanha a guerra, e pela fome. Também por meio das feras, e aqui ele faz uma citação aos romanos que lançavam os cristãos e pessoas consideradas como criminosas, as feras na arena, em espetáculo público. A morte aqui, sem dúvida, refere-se a uma grande peste após as guerras e fomes dos 3 primeiros selos. Refere-se às guerras dos 2 primeiros selos, a fome do 3º selo e a morte e inferno do 4º selo. E ele fecha esse autor aqui, onde estiverem caídos os cadáveres nas guerras, fomes e pragas dos 4 primeiros selos, ali as feras se reunirão para comê-los. Então, falando sobre espada, fome, mortandade e feras da terra, lá em Levítico, capítulo 26, 22, os castigos da desobediência, porque enviarei para o meio de vocês animais selvagens, que os deixarão sem filhos, acabarão com o seu gado, e os reduzirão a poucos, e as suas estradas ficarão desertas. Então vejam que isso aqui, o contexto dele, é sobre os castigos da desobediência, aqui para o povo de Israel. Jeremias capítulo 15, versículo 2 e 3. Se lhe perguntarem, para onde iremos? Responda, assim diz o Senhor, quem é para a morte, vai para a morte, quem é para a espada, vai para a espada. Quem é para a fome, vai para a fome. E quem é para o cativeiro, vai para o cativeiro. Porque os punirei com 4 tipos de castigo, diz o Senhor. Com espada para matar, com cães para os arrastar, e com as aves dos céus, e os animais selvagens para os devorar e destruir. Ainda em Jeremias, agora no capítulo 16, versículo 13 e 4. Porque assim diz o Senhor a respeito dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, a respeito das mães que os tiverem e dos pais que os gerarem nesta terra, morrerão de doenças terríveis e não serão pranteados nem sepultados. Servirão de esterco para a terra. A espada e a fome os consumirão e os seus cadáveres servirão de alimentos às aves do céu e aos animais selvagens. Agora, em Ezequiel 5, versículos 12 e 17, uma terça parte dos seus moradores, no caso de Jerusalém, morrerá de peste e será consumida pela fome dentro de suas muralhas. Outra terça parte cairá a espada nos seus arredores, e a outra terça parte espalharei aos 4 ventos, e irei atrás dela com a espada na mão. Enviarei sobre vocês a fome e animais selvagens, que os deixarão sem filhos. A peste e o derramamento de sangue passarão por você e trarei a espada contra você. Eu, o Senhor, falei. As causas, então, do cerco de Jerusalém, retratada aqui pelo profeta Ezequiel. Aqui também falando sobre a espada, a fome, mortandade e feras da terra. Ezequiel 14, 13. Também a justiça dos castigos de Deus. Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e cortarei o suprimento de pão. Enviarei contra ela fome e eliminarei dela pessoas e animais. Ezequiel 39, 17 ao 20. O grande sacrifício do Senhor, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, dize às aves de toda espécie e a todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de toda parte para o meu sacrifício que eu oferecerei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel, e comereis carne e bebereis sangue. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes e dos novilhos, todos engordados em Bazã. Do meu sacrifício que oferecerei por vós, comereis a gordura até vos fartardes e bebereis o sangue até vos embriagardes. A minha mesa,
Vós vos fartareis de cavalos e de cavaleiros, de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. E Apocalipse 9, 18, aqui dentro da sexta trombeta, por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da boca dos cavalos, foi morta a terça parte da humanidade. Depois o quarto ser vivente ordenará e sairá em campo, o cavalo amarelo e o seu cavaleiro. O nome deste é Morte. Ele receberá poder para matar 1/4 da vida na terra. Por onde ele passar, deixará atrás de si um rastro de miséria, destruição e morte. Até as feras do campo atacarão as pessoas e as matarão, possivelmente por causa da destruição e ocupação do habitat natural delas. Será como se um inferno ambulante seguisse os passos desse poderoso e destrutivo agente divino. Então, isso aqui é uma perspectiva da população mundial, através da ONU. A ONU, em 2017, segundo a ONU, existia 7 bilhões e 600 milhões de pessoas no mundo. Hoje eu vi uma notícia que a ONU mesmo falou que nós já chegamos a 8 bilhões, né? A estimativa para 2030 é 8 bilhões e 600 milhões, então a gente está em torno aí de 8 bilhões. Imagine a matança de pessoas que vai ser durante a grande tribulação. O Brasil hoje tem em torno aí de 205 milhões de pessoas, né? Vai morrer aí pelo menos aí uns 2 bilhões e 500 milhões de pessoas durante a grande tribulação, é daí para fora. Em torno aí de 2 bilhões e meio até 3 bilhões de pessoas que vão morrer. Vai morrer muita gente mesmo, segundo esses textos bíblicos aqui. Então, a fome, né, representando aí, são cenas que a gente costuma ver. Eu coloquei isso aqui como feras da terra também. Elas são microferas, né? São vírus. Esse vírus aqui é bem conhecido, ficou bem conhecido em nosso meio aí durante esses 2 últimos anos. Vamos lá, vamos dar prosseguimento então. Nós estamos na abertura dos 7 selos. Vamos para o 5º selo, a abertura do 5º selo. A gente viu que até então nós estávamos tendo uma visão da Terra, uma visão terrena. Esses primeiros selos aqui, eles se dão no planeta Terra, e a partir deste 5º selo aqui, João vai ter a revelação do que vai acontecer nos céus. Então, a partir de agora, até o finalzinho desse capítulo 6 aqui, a gente vai ver transformações que ocorrerão nos céus. Então, diz assim, Apocalipse 6, 9, quando o Cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Então, gravem bem isso. Eles foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. A gente vai voltar a falar um pouquinho mais sobre isso na frente. Vou começar, então, com 2 referências. A primeira, bem na parte de cima aqui do texto: a abertura do 5º selo não causará efeito algum sobre a terra, mas revela o destino dos convertidos pela pregação do evangelho em meio aos terríveis acontecimentos deflagrados pela abertura do 2º e do 4º selo. O próximo texto ele vai falar desses mártires. Então, essas pessoas aí que foram mortas, para ele, os mártires aparecem guardados debaixo do altar, seguros da salvação e em comunhão com Deus. O texto deixa claro que o cavalo amarelo passa devastando a vida dos seres humanos com espada, fome, pestes e com as feras da terra. Este grupo de santos, visto no presente texto, são os mártires da grande tribulação. Isso tem que ficar bem claro para a gente. O texto diz que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. O capítulo 20 lá de Apocalipse, que a gente ainda vai estudar, nos informa quem os matou e a forma como morreram. A espada ainda aniquilaria muitos outros santos durante a tribulação. A gente vai ver também isso no capítulo 7.
A salvação nesse tempo será possível, porque Deus dará mais uma oportunidade àqueles que não o receberam como Salvador na dispensação da graça. A salvação é mediante o sangue do Cordeiro, e não porque alguém passou pelo fio da espada. É fundamental assimilar que o princípio para a salvação mediante a fé será válido para esses dias de muita angústia e dor. A Yolanda comentou sobre isso algumas semanas atrás, né, que haveria salvação durante a grande tribulação, e de fato isso acontecerá. As pessoas darão a sua vida por conta disso. Então está aqui, ó, salvação durante a 70ª semana de Daniel. Joel capítulo 2, versículo 32, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar, aqueles que o Senhor chamar. As almas dos que haviam sido mortos não se refere a um estado intermediário, porque a ressurreição já havia acontecido, e todos os que estão no céu têm corpos glorificados. A palavra alma é usada meramente no sentido de identificação, não de um estado. Foram mortos e ou perseguidos. Apocalipse 6:8, e olhei, eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Apocalipse capítulo 7, versículos 13 e 14, aqui a gente vai ver a visão dos glorificados. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. E lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mateus 24, versículo 9, eu coloquei inclusive aqui no final, ó, martírios durante a 70ª semana de Daniel. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Filipenses 1, versículo 21 e 23, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. 2 Timóteo 4, versículos 6 a 8, quanto a mim estou sendo já oferecido por libação, ou seja, aspersão de sangue, ele está dizendo literalmente aqui, vão me decapitar também. E o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Essa é uma palavra que a gente tem que estar guardada com ela também no nosso coração, né? Sempre nos motivando durante essa vida, durante essa nossa caminhada aqui. Apocalipse 12, 11, eles, o povo de Cristo, pois o venceram o diabo, o acusador, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Apocalipse 1, 9, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Apocalipse 6, 10, então clamaram com voz forte, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? A gente vê essa pergunta em diversas passagens bíblicas, como no livro dos Salmos,
Salmos 13, 1, até quando, Senhor, esquecer-te-á de mim para sempre? Salmo 94, 13, 4, até quando os ímpios, Senhor? Até quando os ímpios saltarão de prazer? Até quando proferirão e falarão coisas duras e se gloriarão todos os que praticam a iniquidade? Salmo 74 também, até quando, ó Deus, nos afrontará o adversário? E por aí vai, eu deixo aqui outras passagens também a respeito dessa questão. Falando um pouquinho agora dessa vingança, a vingança naturalmente pertence a Deus e ele vai cumpri-la, com certeza. Eu quero trazer um pouquinho aqui desse autor, bem na esquerda da tela de vocês aí. Este clamor afasta qualquer possibilidade destes mártires pertencerem a qualquer tempo anterior ou posterior ao abrangido pelos selos, segundo, terceiro e quarto. É o que indica o tempo presente do verbo habitar. Os assassinos estão vivos quando os mártires clamam por justiça. Para este outro autor, a respeito desse clamor dessas pessoas, prova a imortalidade da alma e a plena consciência entre a morte e a ressurreição. Esse outro autor, mais abaixo, à esquerda aqui, a respeito desse clamor deles, até quando? Diz respeito a mais do que um clamor por vingança. Mais que tudo, é um clamor para que todo o episódio do pecado e vergonha termine. É uma culminação do clamor dos tempos. Então, aqui, para esse autor, ele foi mais genérico, né? Foi mais amplo aí, no comentário dele. Então, a respeito dessa vingança, tem vários textos de referência, eu vou ler alguns aqui para vocês. Gênesis 4, versículo 9 e 10, falando aqui de Caim e Abel. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Deuteronômio 32, 43. Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Romanos 12, 19. Então, aqui falando do Senhor é a vingança. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Lucas 18, versículos 7 e 8. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Eu trago mais um texto de Lucas, capítulo 21 agora, versículo 22. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do 6 ao 8. Pois, de fato, é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Salmo 58, versículos 10 e 11, aqui falando da sorte dos ímpios, da sorte dos ímpios. O justo se alegrará quando vir a vingança, lavará os seus pés no sangue do ímpio. Então dirá o homem, deveras há uma recompensa para o justo, deveras há um Deus que julga na terra. E o julgamento da Babilônia, que a gente ainda vai estudar, Apocalipse 18, versículo 20 e 24, foi que eu separei aqui. Alegra-te sobre ela, sobre a grande cidade Babilônia, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela, e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos, e de todos os que foram mortos na terra. Apocalipse 19, 2, o júbilo no céu sobre a ruína de Babilônia, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Apocalipse 6, 11, então a cada um deles foi dada uma veste branca. Lhes foi pedido que repousassem ainda por pouco tempo,
até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. Vamos começar então com esses dois comentaristas aqui. O primeiro, mais acima, vestidura branca. Este símbolo da justiça e da pureza de Cristo é dado aos santos martirizados debaixo do altar, simbolizando a morte sacrificial, mas não redentora desses mártires. Então, o sangue deles não é redentor. O que é a redenção deles é a fé em Cristo. Será a fé em Cristo. É o sangue dos mártires que reivindica o julgamento de Deus sobre os injustos perseguidores. Há um número dos eleitos que se completará por conversão antes da vinda de Cristo. Ele está falando aqui já durante a grande tribulação, né? Assim também o profeta prevê que haverá mais mártires antes da vinda de Cristo. Este outro autor, mais abaixo aqui da tela de vocês, sobre as compridas vestes brancas, simbolizam a justiça dos santos, e ele diz para repousar ainda por um pouco de tempo. Eles terão de esperar até o fim da grande tribulação, provavelmente cerca de mais 5 anos. Mais um autor, está mais à esquerda e abaixo aqui da tela de vocês. Esta resposta aos mártires indica que o trabalho do primeiro cavaleiro continuará e que o juízo ainda será aplicado misturado à graça, e que a multidão dos santos ainda aumentará. A respeito das vestes brancas, existem algumas referências bíblicas também. Apocalipse capítulo 3, versículos 4 e 5. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aqui a visão dos glorificados, Apocalipse 7, a partir da outra semana a gente vai estudar, versículos 9, 13 e 14. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Versículo 13. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Algumas referências bíblicas a gente vai repetir durante todo o nosso estudo. E a respeito deles repousar, eu trago também um spoiler de Apocalipse 14, versículo 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então eles teriam que repousar por um tempo, teriam que aguardar até que se completasse, né? Como diz aqui, o número de seus conservos e irmãos que haviam ou haverão de ser mortos, como eles foram. E ser mortos, o que eu trago de referência? Mateus 23, 34 e 35. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Jesus está falando duramente aqui para os judeus. Não é para os gentios, não. É para os judeus que ele está se dirigindo aqui. Mateus 10, 21. E o irmão entregará a morte ao irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Também foi alguns dos sinais que a gente estudou alguns dias atrás ali.
Apocalipse 17, versículos 5 e 6, aqui é a descrição da grande meretriz. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. A gente viu o quarto selo aí, que é mais uma catástrofe que vai ocorrer na Terra, e a partir do quinto selo a gente vai ver duas imagens nos céus. Ele vê ali então as almas daqueles que foram mortos durante a grande tribulação, e o sexto selo a gente vai ver grandes coisas acontecendo nos céus, tá? Então a gente fecha esse sexto selo na próxima semana, e a gente entra então no capítulo 7, que é a visão que João vai ter dos 144 mil selados de Israel, de todas as tribos ali. Hoje foi bem interessante. E quando a gente vê esse clamor dos que foram mortos na grande tribulação, a gente percebe que será um período de intensa injustiça, né? E que os seus próximos te entregarão a própria morte. Então, assim, será uma situação dramática, com certeza. E quando a gente vê hoje tanta divergência no nosso meio, a gente percebe que isso vai ser muito real, muito. É uma profecia, como tudo que Deus fala, né? É real. E então, assim, trazendo para os nossos dias de hoje, que nós estamos no período de intensificação do que será realmente a grande tribulação, nós estamos, assim, num período de, vamos dizer, laboratório, né? Para esses eventos futuros. Hoje eu vejo, assim, sem querer desrespeitar algum irmão que, que está nessa linha de pensamento, há uma grande polarização política no Brasil, mas a gente vê um lado que defende umas coisas totalmente anticristãs, totalmente, como o aborto, como a descriminalização das drogas, ideologia de gênero e tantas outras coisas. E, infelizmente, no nosso meio, a gente vê pessoas que estão nessa linha de pensamento. Então, é uma coisa bem factível isso aí, tudo que vai acontecer. Só meu comentário de hoje. É bem lembrado, você lembrou aí da traição que vai ter, né? Quando a gente vê ali em Mateus mesmo, ó, que pai vai entregar o filho, vai matar o filho, vai acontecer aquilo ali, tá? Ele pode não matar ele mesmo, literalmente, mas ele vai entregar ele para as autoridades. A gente teve uma prévia bastante interessante agora, durante a pandemia, né? Pessoas entregando as outras que não haviam sido vacinadas. Exatamente. Vai ser mais ou menos aquilo ali. Ó, meu vizinho ali, ou a criança que está na escola, os pais não vacinaram, e aí levava para o conselho. Ó, é bem isso aí. O laboratório das vacinas agora que ocorreu é exatamente isso. Exatamente. E você vê que é bem real, né? Vai ser dessa forma mesmo. E o pior é que vai ser dentro de casa, em algumas situações. Mais uma vez, eu falo sem querer ofender alguém, mas eu acho que as pessoas têm que colocar a mão na consciência e ver a importância do seu voto. Nós estamos, assim, não é numa guerra política, não. Nós estamos numa guerra espiritual. E as pessoas, eu acho que não estão atentando muito para isso. Só para complementar ali o que o irmão ali falou, né? Quanto à consciência do voto, quanto à consciência do voto, por quê? Quando fala em presidente, como se o presidente fosse autoridade total, que não dependesse de ninguém para exercer o poder. Aí é quando entra quem? Os deputados federais e estaduais, né? Que, se nós formos analisar, são os que mais aprovam leis.
independente do presidente. É mais ou menos o que eu entendo, tá? E tenho lido assim a respeito para ter um pouquinho de entendimento. Então, assim, o povo, né, ele sempre foi, tipo, doutrinado para votar em presidente e esquecem que quem faz as leis não é o presidente, entende? Então, reforçando o que ele falou ali, a gente tem que prestar muito bem atenção em quem vai votar para deputado federal, deputado estadual, mas mais os federais também, né, que são os que elaboram as leis lá e fazem tudo nas surdinas, né? Aprovam projetos tenebrosos, inclusive contra os cristãos, né? A gente está vendo isso diariamente aí, coisas absurdas sendo aprovadas, né? Então, era isso que eu queria falar. Vamos nos atentar para os deputados, porque é deles que partem, né, as leis. Porque o presidente, ele não faz nada sozinho. Era isso aí. Não, eu só tenho a comentar na questão ali, estava vendo sobre a grande tribulação, né, que está falando ali naquela parte, né, que essa multidão são aqueles que foram salvos ali, né, durante a grande tribulação. Eu estava me lembrando a parábola que Jesus conta do Senhor que saiu a assalariar trabalhadores, né, ele saiu um cedo, outro no meio da tarde, e assim por diante, até a última hora assalariou alguns, né? E na hora de dar o pagamento, ele começou pelos últimos, né? Então, tanto os últimos como o primeiro receberam, eu estava me lembrando sobre a salvação, né? Até esses da última hora ali, né? No último instante vão ter o privilégio que nós estamos tendo, né? Porque Deus é bom, né? E a sua misericórdia é grande com a humanidade, né? E ainda as pessoas questionam o amor de Deus, né? Mas ele tem sido muito, muito mais misericordioso que nós. Com certeza. Amém? Deus abençoe a todos. Amém. Meu comentário final. Peraí, deixa eu passar para cá. É só para... Estou saindo agora para uma remoção. É só para dizer para os irmãos que ainda dá tempo, tá bom? Fique com Deus. Amém. Amém. Ainda dá tempo.